Tarde, boa noite, pessoal. Então, avançando um pouquinho mais aí o nosso conteúdo. Semana passada foi uma semana bem tranquila, bem light para vocês em relação à geometria analítica. A gente só fez a nossa primeira provinha e o restante vocês tiveram de descanso. Então, acho que tanto vocês quanto eu também estavam precisando de uma semana um pouco mais light. Beleza, agora a gente vai entrar nos planos. A aula de hoje será sobre a equação geral do plano. O que é isso? Como definir essa equação geral do plano? O plano a gente já comentou o que é. É uma figura no espaço. Então aqui a gente tem um exemplozinho de plano que está perdido aí no espaço, no x, y, z. E assim como lá para definir uma reta, a gente precisava de um ponto A e um vetor diretor, aqui a gente bem parecido, a gente vai precisar para definir um plano de um pontinho A e de um vetor diretor N. Somente com esses dois elementos a gente já consegue determinar um plano. O que a gente pode pensar no plano? Eu não falei que é um vetor normal, né? Vetor normal nada mais é do que um vetor perpendicular a esse plano aqui. Então, se eu tenho um A e um vetor perpendicular, eu tenho um pontinho e um vetor perpendicular a esse plano, eu consigo definir todos os elementos aqui desse plano. Como? O que vai ser o meu P? O que vai ser o meu plano? Meu plano aqui que eu chamei de π. Inclusive esse desenho eu tirei lá do livro de vocês. A gente quer que o conjunto dos vetores AP, esse P a gente precisa definir ainda, de modo que seja ortogonal a esse vetor V. Todos os elementos aqui desse plano é ortogonal a esse vetor aqui. Então, o que a gente quer? Para definir esse plano, a gente quer todos os vetores que é ortogonal a esse vetor normal aqui, esse vetor perpendicular. Ou seja, eu quero que N, isso é um vetor. Isso aqui é o que a gente chamou de produto escalar, porque isso aqui também é um vetor. Então eu quero o produto escalar entre o vetor N e o vetor AP, de modo que isso aqui seja zero. Por que zero? Eu quero que seja ortogonal. Lembrando lá das nossas primeiras aulas, dois vetores são ortogonais se somente se o produto escalar entre eles forem zero. Beleza. Então o que é esse meu A? Eu vou chamar esse meu A, em vez de x, y e z, x0, y0 e z0. Esse pontinho A aqui eu tenho ele definido. E o que é o meu P? Meu P é um vetor genérico. É um ponto genérico, x, y, z. Ou seja, meu plano vai depender de x, y e z. Certo? Então, o que é o vetor AP? AP é P menos A, que é x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Ou seja, eu quero que N, que é ABC, escalar com x menos x0, y menos y0 e z menos z0 seja zero. Então, N AP. Beleza, mas o que a gente tem aqui? A gente tem que
é AX menos X0, B vezes Y menos Y0 e C vezes Z menos Z0. Isso a gente quer que seja zero. Vou fazer o chuveirinho. AX e primeiro eu vou AX menos AX0 mais BY menos BY0 mais CZ menos CZ0. Eu quero que isso seja zero. Então eu quero que AX, vou colocar esses que dependem de X, Y e Z. Então AX mais BY mais CZ menos AX0 mais BY0, menos BY0 menos CZ0 seja igual a zero. A é número, X0 é número, B é número, Y0 é número, C é número, Z0 é número. Produto entre números é números. Produto entre números é números. Produto entre números é números. Um número menos um número menos um número também é número. Então isso aqui tudo é um número. AX, colocar o negativo também, mas tanto faz. Menos BY0 menos CZ0, isso aqui é número. Se isso é número, eu vou chamar esse número de D. Então a gente tem que a nossa equação geral do plano é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Isso aqui é o que a gente vai chamar de equação geral do plano. Então lembra um pouquinho a equação geral lá da reta, né? Mas é um pouco... Então AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Ou seja, se eu tenho um ponto, um vetor diretor, eu consigo determinar qual que é o plano que define esses dois elementos. Beleza? Vamos ver um exemplo. Eu quero determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A igual 2 menos 1 e 3 e o vetor normal igual a 3, 2 e menos 4. Lembrando, pessoal, que o vetor normal nada mais é do que um vetor ortogonal ao plano. Certo? Então, nada mais é que um vetor ortogonal, ou seja, um vetor que possui um ângulo de 90 graus com o plano. Ou com qualquer reta do plano. Né? Beleza. A questão fala que esse plano chama π. Do plano π. Beleza. A gente viu que a equação do plano é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Certo? O que significa isso? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. O A eu já tenho. Meu A é 3. O meu B eu já tenho. Meu B é 2.
O meu C eu também tenho, que é menos 4. Então, o que eu preciso encontrar é só o meu D. Mas como que eu faço para encontrar o meu D? Então, deixa eu só reescrever o que a gente já sabe. A gente sabe que o nosso plano tem a cara, então, 3x mais 2y menos 4z mais d igual a zero. Essa é a cara do nosso plano. Só que também a gente sabe que passa no ponto 2 menos 1 e 3. Ou seja, eu sei que quando x é 2, y é menos 1, z é 3. Então, se eu substituir x por 2, y por menos 1 e z por 3, por que eu posso substituir? Porque eu sei que esse ponto aqui pertence a esse plano. Eu tenho que 6 menos 2 menos 12 mais d é zero. Então eu tenho menos 6 menos 8. Eu sei que menos 8 mais d é zero. Então eu sei que d é 8. Então eu já tenho minha equação geral do ponto. Portanto, a equação geral do plano π é 3x mais 2y menos 4z mais d. Mais d é 8. Igual a zero. Então essa é a equação do plano que passa por esse ponto aqui e é ortogonal a esse vetor aqui. Certo? Beleza. Mas essa não é a única forma. A gente já sabe a definição e já sabemos. Se eu tenho um ponto e um vetor ortogonal, ortogonal ao plano, vetor normal, a gente sabe determinar esse plano. Beleza? Que agora tentar desenhar um plano aqui. Se eu tenho dois vetores aqui nesse plano, V1 e V2, se eu tenho dois vetores aqui, V1 e V2 nesse plano, dois vetores também definem o plano. Por quê? O que é um vetor ortogonal a V1 e a V2 aqui ao mesmo tempo? A gente já sabe que um vetor normal, esse aqui, que é perpendicular a esses dois ao mesmo tempo, nada mais é que o produto vetorial entre eles. Então eu posso calcular o produto vetorial entre eles, eu acho meu vetor n. E se eu fizer V1, V2, é aqui para cima, né? Se eu fizer V2, V1, mesma ideia, só que o meu vetor normal estaria para baixo, né? Beleza. Então, se eu tenho dois vetores aqui, eu consigo determinar esse plano. Porque eu já tenho o vetor normal e eu preciso pegar qualquer ponto aqui de V1 ou qualquer ponto de V2 que eu consigo determinar esse plano aqui. Certo? Então, vamos pensar aqui. Imagine que V1 seja 2, 1 e 0,
e que meu vetor 2 seja 0, 2 e 1. Posso calcular o produto vetorial entre eles. Então seria V1, V2, que é igual a N, que é igual IJK, 2, 1, 0, 0, 2, 1. Repito duas linhas ou duas colunas, IJK, 2, 1, 0. E calculo. Então, V1, V2 seria I mais 4K mais 0J mais 0K mais 0I menos 2J. Mais 2J, como é para a esquerda, menos 2J. Então, V1, V2 é 1 mais 0, 1. 4 mais 0, 4. E menos 2. Esse é um vetor normal a esses dois vetores aqui. Certo? Beleza. E agora tem o vetor. Tenho aqui que é N. Preciso de um ponto. Posso pegar qualquer um desses dois aqui, inclusive. Esses dois pontos aqui pertencem a esse vetor. Certo? Então posso pegar A sendo 2, 1, 0. Posso pegar qualquer. Posso pegar esse. Ou posso pegar qualquer ponto que pertence a esse vetor aqui. Ou a esse vetor aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos escrever a equação da reta aqui. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Então AX, 1x, mais BY, 4y, mais CZ, menos 2z, mais D, igual a 0. Então a gente tem que passa por esse ponto aqui. Então posso substituir x por 2, y por 1, z por 0. Então fica 2 mais 4 vezes 1, 4, menos 2 vezes 0, 0, mais d. Então d é 6. Então o que é a minha equação? É x mais 4y menos 2z mais 6 igual a 0. Certo? Essa é a equação que passa por esses que é a equação do plano que contém esses dois vetores aqui, V1 e V2. Certo? Professor, mas se em vez desse ponto A aqui, eu tivesse pegado esse ponto A aqui, daria a mesma coisa, quer ver? Só apagar aqui. Se em vez do meu A, eu pegasse esse ponto aqui, pegasse o ponto 0, 2, 1. Peguei 2, 1, 0. Então o que eu ficaria? Ficaria que x, mesmo vetor, mais 4y menos 2z mais d é 0. Então x,
Agora é 0. Y é 2, então mais 8. Menos 2 mais D igual a 0. Então D é menos 6, né? E aqui era menos 6 também, eu coloquei errado. Então dá o mesma equação aí. E tem outras maneiras de definir duas retas. Depois eu vou fazer outros vídeos para vocês falando de outros casos aí. Como, por exemplo, duas retas paralelas definem várias outras maneiras que eu posto em outro vídeo para esse vídeo não ficar longo. Então, tchau pessoal, até a próxima.